Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é de História. Hoje é dia 12 de agosto. Então, se prepare no seu cantinho, pega o seu material, procura um lugar reservado, sem nenhuma distração, para você prestar bastante atenção na nossa aula de hoje, ok? Enquanto você se prepara, eu vou compartilhando com você os nossos slides. Vamos lá? Hoje nós vamos ver sobre história, o nosso conteúdo de história sobre o governo geral, certo? É uma continuação do nosso conteúdo, nas páginas 157 à página 160. Vamos lá? Com a descentralização administrativa da colônia, causada pelas falhas no sistema de capitanias hereditárias, que a gente já estudou, né, sobre as capitanias hereditárias, por conta da autonomia que cada donatário tinha em administrar suas terras, preocupando-se apenas com as suas necessidades e esquecendo-se do desenvolvimento do Brasil colônia em sua totalidade. Portugal acabou não tendo o retorno que esperava no povoamento e desenvolvimento econômico da colônia. Sendo assim, Portugal optou por implementar outro sistema de administração oposto ao anterior. Em vez da divisão, dos territórios das capitanias hereditárias, agora ele optou por implementar o governo geral, passando a centralizar o governo de toda a colônia em um representante direto do rei, recebendo o título de governador-geral. Por algum tempo, ainda existiram as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território. O governo geral foi instituído por um regimento que detalhava as funções do governador-geral, que a partir de 1720 recebeu o título de vice-rei e era uma pessoa escolhida pelo próprio rei para representar. Esse sistema de governo permaneceu durante quase todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, até a chegada da família real em 1808. Olha aí a chegada da família real. Os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, seu governo durou de 1549 a 1553, Duarte da Costa, seu governo durou de 1553 a 1558, e Mendes Sá, seu governo durou de 1558 a 1572. Esses governos tinham objetivos específicos: enfrentar invasões estrangeiras e fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas, fosse pela catequese, aliança ou luta. De algum jeito eles queriam controlar os indígenas. O governo era composto por mais 3 pessoas, além do governador-geral. Quem são essas pessoas? O provedor-mor, que era responsável pelas finanças, o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, e o capitão-mor, que era responsável pela defesa, especialmente do litoral, onde eram mais atacados. Agora nós vamos ver o primeiro governador-geral. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, governando de 1549 a 1553, que trouxe consigo pessoas de sua confiança para cuidar da fiscalização, da justiça e da economia colonial. Também vieram militares para defender a colônia e padres jesuítas sob as ordens de Manuel da Nóbrega. Esses ficaram com a responsabilidade de catequizar os indígenas para, por meio da doutrina cristã, outorgar o poder de Portugal. Olha os padres, jesuítas, querendo ensinar, catequizar os índios. Tais ações se relacionavam com a situação política pela qual a Europa estava passando, o absolutismo, que era a crença de que apenas uma pessoa deveria ter todos os poderes do governo. A esquadra também trouxe carpinteiros e pedreiros
para cuidar das novas construções. Foram trazidos 600 degredados. O que é degredados? Foram condenados por crimes, em Portugal. A sede do governo geral foi erguida na capitania da Baía de Todos os Santos. A nova cidade foi chamada de Salvador, tornando-se a primeira capital do Brasil em 1549. Como se tratou do primeiro governo geral, muitas ações foram realizadas. Instalação das câmaras municipais, formadas pelos homens bons, ou seja, os donos das terras, integrantes das milícias e do clero. Formação do primeiro bispado, introdução da criação de gado e construção de engenhos e etc. Embora a maior parte dos donatários das capitanias não tenha se oposto ao governo de Tomé de Souza, alguns não aceitavam a sua autoridade, especialmente quem estava conseguindo desenvolver sua capitania, como era o caso de Duarte Coelho, em Pernambuco. Os governos gerais que se seguiram mantiveram e expandiram ações para atingir os objetivos dessa forma de governo. Vamos ver quais foram esses objetivos. Intensificar a defesa, explorar a terra e enfrentar muitos conflitos com os indígenas, que lutaram pelas terras que estavam sendo tomadas, os invasores, que também queriam explorar as riquezas da colônia, e os jesuítas, que se opunham à escravidão indígena, além de conflito com os colonos. Agora nós iremos ver o segundo governo geral. Durante o segundo governo geral de Duarte da Costa, que durou de 1553 a 1558, houve uma expansão do trabalho de catequização dos jesuítas, que chegaram a fundar o Colégio de São Paulo, cuja vila formada em seu entorno deu origem à atual cidade de São Paulo. Seu governo foi abalado pelo enfrentamento à invasão francesa, ocorrido no território onde atualmente se localiza a cidade do Rio de Janeiro, local onde chegaram a fundar uma colônia francesa chamada de França Antártica. O terceiro governo geral. Mendes Sá governou de 1558 a 1572, contando com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá. O governador-geral enfrentou as invasões francesas, aliando-se aos tamoios, indígenas inimigos dos maracajás, que tinham se aliado aos franceses, chegando a fundar a cidade do Rio de Janeiro em 1565. No entanto, também foi no governo de Mendes Sá que muitos povos indígenas foram exterminados com o apoio de indígenas aliados, devido à reação contra a ocupação portuguesa de suas terras. O saldo desses governos foi a consolidação da dominação portuguesa, o aumento dos adeptos à religião católica, a contenção de revolta dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas, o desenvolvimento da agricultura e o estímulo ao tráfico de escravos africanos. Agora, nós vamos ver o nosso segundo conteúdo de hoje, a primeira invasão francesa. Você vai pegar o seu livro e vai abrir na página 163 a página 164. Vamos lá? O governo de Duarte da Costa mostrava reflexos de uma má administração, e a França via no Brasil um caminho promissor para ampliar os seus negócios, não encontrando resistência pelo lado português. Os franceses continuaram tomando espaço em diversos pontos do território brasileiro. Eles não aceitavam a condição do Tratado de Tordesilhas. Vocês lembram que é o Tratado de Tordesilhas, né? A gente está relembrando esse assunto várias e várias vezes.
um tratado, né, feito por Portugal e pela Espanha para dividir o território, para que não houvesse mais brigas, né? Então, eles não aceitavam essas condições do Tratado de Tordesilhas, que dividia as novas terras em duas regiões, que era dos portugueses e dos espanhóis. Estimulados pela necessidade de expandir os novos empreendimentos, em 10 de janeiro de 1555, comandados pelo vice-almirante e diplomata francês Nicolas Durand de Villegaignon, os franceses invadiram a Baía de Guanabara, principalmente pela ilha próxima de Sergipe, e constituíram ali a França Antártica. Foi assim que ficou conhecida a primeira invasão dos franceses no território brasileiro, com o objetivo de tomar o litoral. Então, os franceses prepararam duas grandes expedições rumo às terras brasileiras. Como Portugal e Espanha tinham direito de explorar o pau-brasil, os franceses também queriam os seus direitos, garantir seu lugar no litoral sul e conseguir exercer a sua religião protestante. Os franceses se aliaram aos indígenas da região. Essa união garantiu, pelo menos por algum tempo, a permanência dos franceses no Brasil, já que os tupinambás, junto com outras nações indígenas, atacavam os portugueses e lutavam pela liberdade e pela não escravização das tribos. Os ataques ficaram intensos, pois os portugueses exploravam os indígenas cada vez mais. Cansados, os indígenas se uniram, criando a Confederação dos Tamoios para lutar contra essa exploração. Em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Os franceses se contentavam em negociar diretamente com os indígenas, que em troca de presentes forneciam produtos tropicais e pau-brasil. Com essa prática, os franceses se tornavam cada vez mais perigosos, porque iam fazendo um reconhecimento dos melhores pontos do nosso litoral. O governador-geral Duarte da Costa, que é esse homem aí da foto, não fez muito para expulsá-los. Foi Mendes Sá que organizou o movimento de expulsão. Para isso, tomou duas providências. Pediu a ajuda à metrópole, nação em relação às suas colônias, e enviou Anchieta e Nóbrega para pacificar os indígenas. Os jesuítas estabeleceram com os nativos o Tratado de Paz de Iperoig, dissolvendo assim a Confederação dos Tamoios. Mendes Sá enviou ao Rio de Janeiro seu sobrinho Estácio de Sá, que havia chegado com reforços de Portugal, com a finalidade de expulsar os franceses. Estácio de Sá fundou o Forte de São Sebastião, no Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 1565. Morreu pouco tempo depois, em um combate com os franceses. Essa daí, gente, é uma imagem do Forte de São Sebastião. Agora que nós finalizamos, o nosso estudo, nosso conteúdo de hoje, nós vamos para a nossa atividade. Você vai pegar o seu livro nas páginas 161 e 162 e nós vamos também resolver, da página 165 e 166. Vamos lá? Vamos para a primeira questão da página 161. Responda: qual era a principal diferença
entre o sistema de capitanias hereditárias e o governo geral? Nós vimos, né, que implantaram-se o sistema de capitanias hereditárias, que foi dividida, né, em 15 pedacinhos lá no Brasil, só que algumas coisas não deram certo. E veio depois o governo geral para ver se resolvia esses problemas. Então, você vai pesquisar no nosso conteúdo quais foram as diferenças, certo, desses sistemas. Item B. Onde foi construída a primeira sede do governo geral no Brasil? E qual nome foi dado à primeira capital do Brasil? E quando foi dado? Certo? São 3 perguntas. Não esqueçam de responder nenhuma. Lembrando de começar com letra maiúscula. Item C. Mesmo com a instalação do governo geral, o que aconteceu com as capitanias hereditárias? Então, você vai dar uma olhadinha no nosso conteúdo e ver o que foi que aconteceu, ok? Segunda questão. Nós temos aí 2 colunas, cada um com 3 opções. Primeiro, nós temos o nome, né, de pessoas, que foram o Mendes de Sá, o nome dos governadores, certo? Dos governadores gerais. Mendes de Sá, Tomé de Souza e Duarte da Costa. E na outra coluna nós temos os anos que durou, né, o governo dele, que foi de 1553 a 1558, o outro de 1558 a 1572 e o outro de 1549 a 1553. Então, você vai ligar cada governador geral correspondente ao tempo que ele governou, ok? Vamos para a terceira questão. Escreva pelo menos 4 funções do governador geral que você considera importante. Se dá uma olhadinha quais as funções, é aquela que você considera importante, você coloca aqui pelo menos 4, ok? Quarta questão. Escreva os objetivos específicos que esses governos tinham, certo? No item A você vai colocar um objetivo e no item B você vai colocar outro objetivo, ok? Quinta questão. Escreva os cargos que compunham o governo geral junto com o governador e sua principal função. Nós vimos esses 3 cargos. Temos aí A, B e C. Você vai colocar, certo, esses cargos e depois vai colocar qual era a sua função, ok? Agora, nós vamos para a atividade relacionada ao conteúdo da primeira invasão francesa, certo? Página 165 e página 166. É um conteúdo bem tranquilo, bem pouquinho, certo? Dá para vocês estudarem e responderem essas questões. Primeira questão, página 165. Antes de responder a todas as questões, volte um pouco no tempo e lembre-se do Tratado de Tordesilhas. O acordo feito entre Portugal e Espanha. Você acha correto o fato de o acordo ter beneficiado apenas 2 países da Europa? Justifique sua resposta. É tanto que os franceses não concordavam com isso. O que você acha? Será que é justo só 2 países no mundo inteiro ter direito aos territórios? Porque o tratado ele garantia que de um lado era todo da Espanha, do outro lado era todo de Portugal. Será que isso era justo? Então, você vai colocar, certo, a sua resposta. Se sim, você vai dizer por quê. Se não, você também vai dizer por quê, ok? Uma resposta pessoal. Vamos para a nossa segunda questão. Complete as frases sobre a primeira invasão francesa. Nós temos do item A ao F. Vamos ler. O primeiro lugar escolhido foi o... Os franceses pretendiam fundar a... Desembarcaram na ilha de... Os franceses fundaram o forte de... Seu comandante era... Obtiveram auxílio da... Então, se você não sabe, você pesquisa, aproveita, dá uma olhadinha e estuda um pouquinho, certo? Nosso conteúdo. Terceira questão. Por quantos anos os franceses conseguiram combater os portugueses? Quarta questão.
A quem os franceses se aliaram para garantir a sua permanência no Brasil? Quinta questão. Os indígenas se uniram para combater os portugueses, lutando contra a exploração e escravização das tribos, de quem eles teriam apoio nos dias atuais. Justifique a sua resposta. Então, na época, os indígenas lutaram para combater os portugueses. Se fosse hoje em dia, se eles estivessem sofrendo, sendo explorados, escravizados, quem é que hoje apoiariam eles nessa luta? Você pode pesquisar, quem apoia os indígenas e colocar essa resposta aqui, ok? Sexta questão. Qual era o interesse dos franceses no Brasil? Qual era a relação deles com os indígenas? Sétima questão. Marque apenas as alternativas corretas. Duarte Costa comandou a invasão francesa? Nicolas Durand de Villegagnon comandou a invasão francesa? O nome da comunidade francesa criada na invasão era França Antártica? Os franceses atacaram o Brasil por não concordarem com o Tratado de Tordesilhas? Os franceses conseguiram se manter por algum tempo graças à Confederação dos Tamoios? Os portugueses invadiram a França Antártica com a ajuda da Confederação dos Tamoios? Você vai marcar um X apenas nas corretas. E oitava e última questão. Como foi que os franceses perderam o apoio da Confederação dos Tamoios? Certo? Então, essa foi a nossa atividade do nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!